Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Mari. Para quem está perguntando sobre os outros episódios, eu vou colocar em breve, tenham só um pouco de paciência. É que realmente dá muito trabalho, mas vou atualizar todos, obrigada pela compreensão. Vamos à segunda parte do episódio 35 da série Kirli Sepet. Julide liga para Ijit e marca um encontro. Meira faz uma reunião com as mulheres do condomínio para propor um abaixo-assinado e expulsar a Songu do local. Sueila fala, Hairie, coloquei aqui a comida que você fez hoje, por favor leve para o Sr. Yavuz. Ele é sozinho e acabou de se mudar. Hairie diz, então é melhor você levar, ele vai pensar como eu tenho bons vizinhos. Sueila fala, você leva. Ela bate na porta mas ninguém aparece, então ela entra e deixa o pote. Quando vai sair ela vê uma foto dos dois juntos. Ele vem atrás dela e fala, o que você quer? Precisa de ajuda? Yavuz pergunta, por que você entrou sem bater? Ela responde, eu bati, mas ninguém respondeu. Eu vim trazer comida porque a senhora Sueila pediu. Ele fala, porque não deixou e foi embora, porque estava mexendo nas coisas. Ela fala, eu vi quando estava saindo. Ela coloca na caixa e sai. Ela volta e pergunta, por que você ainda guarda essa foto? Ele fala, eu não guardo, acho que ficou perdido entre as coisas, eu nem percebi. Ela fala é mesmo, eu vamos colocar ao lugar que ele pertence. Ela joga a foto no lixo. Ela diz, não precisa se acostumar a esse lugar, porque vou te mandar embora daqui. Ele diz, nós ainda vamos precisar um do outro. Hairie. Quando ela sai ele pega de volta o porta-retrato. A Hairie fala para o Ismael que ele deveria se envergonhar por estar trabalhando com o Yavuz. Ijit pergunta para Julide por que ela mudou de ideia. A mulher fala que se sentiu muito sozinha. Ela coloca um colar no bolso do Ijit. Yavuz chega no churrasco e a Hairie fala, o infeliz chegou. Ela serve algumas mulheres e diz, senhoras, não devia ser eu a dizer isso, mas moramos no mesmo lugar e como mulher preciso falar. Estamos em perigo. Uma delas pergunta, por quê? A Hairie fala porque esse homem, o senhor Yavuz, esse alto, com aparência de lobo, ele chegou recentemente à nossa região e ele é da máfia. Ele é sombrio e perigoso. Envolvido com arma, ele também engana mulheres e faz lavagem de dinheiro. Uma delas fala, um verdadeiro alfa. A Hairie diz, alfa não, perigoso. A outra fala, mas ele é muito carismático. Outra diz, está tudo pegando fogo por aqui. Uma delas fala, mas ouvi dizer que ele desistiu dessas coisas. A carinha da Hairie olhando toda derretida para ele é engraçado. Uma delas diz, vamos cumprimentá-lo, afinal ele acabou de se mudar. Meira fala, que todos querem que a Songu vá embora. Sueila diz, não entendo por que você está fazendo isso. Ela não fez nada, nós a embebedamos. Mais um pouco ela teria ido parar no hospital. Meira diz, Sueila, você é boa mas tem um defeito. Você acredita em tudo. O Yavuz pergunta para Hairie, por que você está contando para todo mundo sobre mim? Falando para todos quem é o Yavuz. Ela fala não. Ele diz, o Arif me contou tudo, e você também falou de mim para aquelas mulheres. Ele pergunta, Hairie, o que está acontecendo? Assim vou pensar que você não me esqueceu. Ela fala, eu já te esqueci. Ele responde, não parece. Ela diz, então vai ao oftalmologista, porque esqueci faz muito tempo. Inclusive já tenho um outro amor. Ele fala que? Ela responde, isso mesmo, as feridas vão sendo pouco a pouco curadas e o coração explode de novo. E o Khan chega na festa e grita mãe. Ela olha para ele e fala filho. Ela abraça ele e diz, por favor não diga nada, eu vou te explicar tudo. Meira diz, Songu você tem um filho e escondeu de nós. Ela fala ele estava no exército, senti tanto a sua falta. Vamos para casa. E o Khan fala, você entrou muito bem nesse personagem, enquanto a Yukigu está presa, você está com essas roupas, indo em festas e se divertindo com eles. Nesse momento Songu dá um tapa no filho. E diz, seu mal educado. Você sabe o que eu sinto, você sabe o que tenho passado. Precisei ser um deles para descobrir a verdade. A Meira fala, a família da Yukigu não era pobre. De onde veio esse advogado? Julide fala, até onde eu sei a mãe dela é faxineira. Meira diz, Julide pega as coisas dela que eu vou levar na casa e descobrir quem é essa família.